Bom, gente, os alunos do 8º ano, certo? Eu espero que estejam tendo proveito das aulas. Eu vou marcar, eu estou só esperando uma reunião que nós vamos ter logo mais à tarde, né? De amanhã, logo mais não, desculpem, amanhã à tarde, em relação à busca ativa. Eu vou entrar em contato com vocês, eu vou ter que ligar para vocês, eu quero falar com vocês mesmo, certo? E a gente está passando por todo esse tormento todo e não vê perspectiva ainda de retorno, né? Mas eu espero em Deus que até o final do ano nós iremos ter contato mesmo, e contato que eu falo é contato mesmo, pessoalmente, e nós vamos tirar nossas dúvidas para que o ano tenha proveito, para que você entenda conteúdos do 8º, para que você vá para um 9º, né, com a graça de Deus, cursar mesmo um ano normal e que entenda os conteúdos principais do 8º, né? Esse contato nós vamos ter mais direto, né? E a revisão que a gente estava fazendo, ela vai continuar em outras aulas, mas como a gente está com um pouco mais já pouco menos, aliás, de tempo, né? Já vamos entrar no mês 6, então tem essa pressa também, né? Pelos conteúdos que são necessários para vocês. Então, nós não estamos abandonando, não estou abandonando nossa revisão. Qualquer dúvida que você tenha, que você pode dizer, professor, não entendi isso, eu quero uma aula só sobre isso, a gente coloca, sem dúvida a gente coloca, certo? E de preferência com a participação de você, né, no Meet mesmo, numa live mesmo direta, certo? Eu vou ter que fazer numa mesa, porque eu não consigo ficar, né, em pé como eu estou agora e acompanhando os alunos que vão participar, mas a gente vai ter com certeza. Então, esse conteúdo agora, que a gente está iniciando agora, ele é exclusivo de 8º ano, certo? Mas para eu entender, eu preciso entender números inteiros, números fracionários, certo? Todos os conteúdos que vão ser trabalhados em revisão é porque a gente precisa para que a gente acompanhe esse conteúdo de 8º. Então, esse conteúdo é expressão algébrica. O que vem a ser uma expressão algébrica? É toda sentença que contém números e letras ou somente letras. Então, a minha condição para que eu tenha expressão algébrica, vamos lá que esse pincel aqui não está, parece que está todo ainda, tem, ele é vermelho, mas ele não está, vamos para esse outro. Quero fazer um destaque aqui, né, para chamar a atenção de vocês. Então, é uma sentença que contém números e letras ou somente letras, certo? Então, por exemplo, eu coloquei uma expressão qualquer. Eu tenho 3x mais 4x mais 2y. Então, qual é a diferença que eu estou encontrando para essa soma de termos aí que eu não encontrava antes? As letras, aliás, x, né, acompanhando 3, o ax acompanhando 4 e o y acompanhando o 2. O que vai acontecer aí? Eu tenho mais relacionando um termo com o outro. Então, o sinal de mais e menos, ele separa os termos. Toda vez que você for contar a quantidade de termos, você vai olhar para o mais e para o menos. É eles que vão separar um termo do outro. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3 termos. Esses termos são chamados de monômios. Então, cada termo de uma expressão algébrica, ele é chamado de monômio. E voltando, só para falar mais uma vez, o que é uma expressão algébrica? É toda a sentença que contém números e letras ou somente letras. Então, aqui eu tenho um número e letra, número e letras, número e letra. Então, tem uma expressão algébrica, certo? E cada termo é separado pelo sinal de mais ou sinal de menos, né? E cada termo também é chamado de monômio. E botei aqui um asteriscozinho, né? Chamando a atenção de vocês. Uma estrela, né? Que a gente coloca. E chama atenção para dizer que cada termo possui. Esses monômios, eles possuem o quê? Um coeficiente, uma parte literal. Então, se eu pegar, por exemplo, o termo 3x, que é um coeficiente? É 3. Quem é a parte literal? É x. O que é coeficiente? É a parte numérica, é o número. E o que é a parte literal? É a letra, certo? Se eu tiver, por exemplo, se eu quiser colocar o termo 4ax, né? Eu agora quero trabalhar com o termo 4ax. Quem vai ser o meu coeficiente? Vai ser o 4. Quem é minha parte literal? É ax. Certo? Se eu vier colocar, digamos assim, eu quero colocar agora um termo, não é daquela expressão não, digamos, isso é um termo 10, né? Então quem é o coeficiente passa a ser 10. E quem é a parte literal? Não, esse 10 não tem letra. Então a parte literal, a gente coloca só um tracinho ou coloca a palavra
nula, ou seja, não tem a letra, certo? Eu também posso ter, vamos colocar aqui, eu posso ter, digamos, a expressão MN, que aqui diz que é toda sentença que tem números e letras, ou pode ter somente letras, certo? Nós colocamos um que tinha só número, né? Então ele tinha coeficiente, mas não tinha parte literal. E agora nós colocamos um MN, né? Ah, mas que é o coeficiente dele? É nulo? Não, não tem coeficiente nulo, gente. O menor coeficiente que se trabalha é 1, certo? Então, quando você não vê letra, a parte literal é nula mesmo, não é zero. Você coloca nula, ou seja, não existe, certo? Agora, o coeficiente aqui, quando você não vê, você coloca 1. E quem é a parte literal são as letras que você está vendo. Então, é MN. Então, vamos ter cuidado com algumas, né? Com alguns termos assim que podem ser diferentes um do outro, né? Por exemplo, eu coloco 3x, então o coeficiente é 3, a parte literal é x. 4x, o coeficiente é 4, a parte literal é ax. 2y, o coeficiente é 2 e parte literal y, certo? Mas eu posso ter outros, né, outros termos, como a gente colocou aqui, a gente pode tirar desses termos, certo? O coeficiente é a parte literal. Então, vou deixar aqui o 3x mesmo, coeficiente 3 e a parte literal x. E chamando a atenção para que cada termo é chamado de monômio. E aqui eu coloquei de novo um asterisco, de novo chamando a atenção de vocês para o que vem a ser termos semelhantes. O que é termo semelhante e uma expressão algébrica? São termos que possuem a mesma parte literal. Ou seja, o que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma letra. Então, uma expressão algébrica pode ter termos com a mesma letra ou termos com letras diferentes, certo? Mesmo assim, cada termo é chamado de monômio. Agora, o que é monômio semelhante? O que é termo semelhante? São os termos que vêm acompanhados da mesma letra, certo? O número pode ser diferente, mas a letra é igual. Aqui, os três termos são diferentes mesmo, porque um tem x, o outro tem ax e o outro tem y. Então, aí não tem termos semelhantes, certo? Aqui eu coloquei uma expressão com termos semelhantes para você ver. 3A mais 4A menos 8A. Então, o 3 tem a parte literal A, o 4 tem a parte literal A e o 8 também tem A. Então, como a parte literal deles é igual, eles são chamados de termos semelhantes, certo? Mais outro também para você ver, né? Eu tenho 2AX mais 8X. Nesse caso aqui, o 2 está acompanhado de AX e o 8 só de X. Então, não são semelhantes, porque a parte literal não é exatamente igual. São parecidas, mas para ser semelhante, tem que exatamente a letra de um ter a letra de outro. Se aqui nós tivéssemos 8AX, eles seriam semelhantes. Mas o 2, acompanhado da letra X, e o 8, acompanhado só da letra X, eles não são semelhantes, porque tem letra que um possui e que o outro não possui. Então, o que é termos semelhantes são termos que têm a mesma letra exatamente igual. E agora vamos para a continuação, né? Como é que eu faço, como é que eu desenvolvo as operações com monômios, certo? A primeira operação é adição e subtração, certo? Toda operação, gente, a gente procura ver primeiro soma e subtração. Desde quando você estava no prezinho, desde quando você vem de um primário, de um primeiro ano, de um segundo, as primeiras operações que você trabalhou foi somar e subtrair. Depois é que você tomou a noção e veio multiplicar e dividir, certo? Então, toda operação, ela inicia com adição e subtração. Então, vamos lá. Adição e subtração, certo? De monômios, no caso. O que são monômios? São os termos que compõem uma expressão algébrica, certo? Vamos lá. Como é que eu posso fazer a adição e subtração desses monômios, desses termos? Vamos lá, a condição para que eu possa fazer. Eu só posso fazer, essa adição e subtração só pode ser feita, né? Colocando aqui o A, com monômios semelhantes. Então, vamos lá. As duas primeiras operações, somar e subtrair, eu só posso fazer, eu só posso realizar, eu só posso efetuar se os monômios forem semelhantes, se tiverem a mesma letra, certo? Então, por exemplo,
Eu coloquei aqui 2.1, 2.2, 2.3 são exemplos, certo? Que a gente vai tentar fazer, né? Explicando para você, ver se você entende. Eu tenho aqui cada letra, né? Aliás, cada sentença, 2.1 e 2 e 3, elas trazem, certo? A adição e subtração de termos. O que a gente pode verificar? Que essa primeira tem 6M, 2M, 4M e 10M. Então, todos os termos trazem a mesma letra. Então, eu posso fazer a soma e a subtração de todos eles. E aqui, no caso, vai ser o quê? Aqui eu posso organizar da maneira que eu quiser. Eu posso fazer assim, 6M, para ficar melhor para vocês, mais 4M. Eu sempre gosto de fazer de acordo com o sinal. E agora eu tenho menos 2M e menos 10M. Bom, eu já vou deixar aqui um espaçozinho, porque eu vou apagar para colocar 2.2, 2.3, certo? É importante você entender. Então, aqui eu tenho o 6 não tem sinal, mas toda expressão iniciando com número ou letra sem sinal, a ausência caracteriza que é positivo. Então, mais 6 e mais 4 vai me dar mais 10M. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, ou seja, esse 10 aqui, ele é positivo. Sinais iguais também, 2 e 10, soma, dá 12M e conserva o sinal. E agora eu tenho o que para adicionar? Eu tenho sinais contrários. Então, eu subtraio 12 menos 10 dá 2. A letra você permanece com ela até o final. Então, você tem sinais contrários. Subtrai e coloca sinal do maior valor absoluto. O que é valor absoluto? É aquele valor que, independente do sinal, você tem ele como positivo. Ou seja, o valor absoluto trata todos como se fossem positivos. Eu só vou olhar para 10 e 12, não vou olhar para sinal, que é o maior, 12. Agora você olha qual o sinal que antecede esse 12 é menos. Então, a expressão leva o sinal do maior valor absoluto, certo? Então, aqui, sinais contrários, subtrai, coloca sinal do maior valor absoluto e você continua conservando a letra. Então, essa adição aqui nos deu 2M negativo, né? Vamos para colocar aqui o 2.2 e 2.3. O 2.2 nós temos, gente, aqui no alto, ó, 2.2. A expressão nos dá 2AX, colocar até assim separado, mais 10AX, menos 3AX e menos 18AX. Primeira coisa que nós vamos observar para sabermos se a gente pode somar ou subtrair mesmo, certo? Porque deixando bem claro, alguém coloca assim para você, some 3x mais 4y. Bom, como é que eu vou somar? Isso aqui é uma sentença algébrica? É, porque tem número e letra, certo? Os termos que trazem a mesma letra são chamados de monômios semelhantes, né? Porque cada termo é monômio. E eu só posso somar ou subtrair se os monômios forem semelhantes. Ou seja, tem a mesma letra. Você olha, não tem, então você não pode nem somar e nem subtrair com esse 3x e esse 4y. Como é que fica? Da maneira que está. Alguém vai colocar para você assim, eu tenho 2m menos 10m. Como é que fica? Do jeito que está. Então, você não pode nem somar e nem subtrair nunca com números que são acompanhados de letras diferentes. Para somar e subtrair, os monômios, que são os termos, tem que ser semelhantes, tem que apresentar a mesma letra, certo? Então, a primeira coisa que você faz é identificar que nós temos 1, 2, 3 e 4 termos. E esses termos trazem o quê? AX, que é a parte literal, AX e AX. Então todos eles têm as mesmas letras AX. Então, são termos semelhantes. Eu posso somar e subtrair com todos eles. Como é que eu vou organizar para eu somar e subtrair? Da maneira que eu quiser. Só que aqui eles já apresentam, né? E já estão próximos. O 2 não tem, mas a ausência começando quer dizer que é positivo. Então, tem os 2 positivos e os 2 negativos, né? Igual nós organizamos aqui. O que eu vou fazer? É a mesma regra o tempo todo que nós aprendemos no 7º ano com números inteiros. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 10 mais 2 dá 12. Você repete a letra AX e você conserva o sinal.
Aqui eu também tenho sinais iguais do 3 e do 18. Então, vou somar e conservar o sinal, certo? 18 mais 3, nós temos 21. Então, tenho 21 AX, eu somei, deu 21, eu repeti a letra e agora eu conservo o sinal, certo? E agora eu vou ter o quê? Eu tenho adição para fazer e eu posso fazer, porque as letras são iguais, mas são sinais contrários. Então, você subtrai e coloca sinal do maior valor absoluto, certo? Então, você tem 21 e você vai tirar 12. Esse aqui você chama de 11, né? A subtração com reserva. E esse 2 passa a ser mais 1, né? Que a gente chama de pedir emprestado, né? Só colocar aqui, esse aqui é 11. Então, você tem 11 menos 2, você tem 9. E aqui 1 menos 1, nada, né? Então, esse resultado nos dá o quê? A gente subtraiu, nós temos 9, você continua repetindo a letra AX, subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. Quem dos dois é o maior valor absoluto? Nós não vamos olhar para sinal, só para valores, para números. 12 e 21, quem é maior? 21. Agora você olha o sinal que antecede, é menos. Então, a subtração leva um sinal do maior valor absoluto. Pronto. Nós fizemos a adição. E vamos para o outro. O 2.3, né? Vamos separar. Nós temos 8y menos y menos 3y mais 17y, certo? Vou só colocar aqui uma divisão para a gente quando estiver copiando, porque eu aconselho você a copiar. Essas questões têm que ser todas escritas para que você possa, né, ficar com o seu esquema resumo e estudar quando você quiser, e questionar e perguntar quando você quiser, certo? Então, a primeira coisa que a gente olha desse item 3, eu tenho 1, 2, 3 e 4. O que separa um termo do outro é o sinal de mais e de menos. Então, aqui eu tenho 4 termos, são 4 monômios. Agora, eu vou olhar a letra y, y, y e y. Então, os monômios são semelhantes, têm a mesma letra. Então, eu posso somar e subtrair, certo? Como é que eu vou organizar para fazer essa soma? Da maneira que você quiser. A gente já sabe que começando expressões, né? Qualquer letra ou qualquer número que não apresente sinal é porque o sinal é positivo. Pronto, agora você organiza da maneira que você quiser. Vamos lá. Quais são os que nós temos positivos? Nós temos mais 8y mais 17y. Os negativos nós temos menos y e menos 3y, certo? Vamos pagar aqui também para que você acompanhe melhor. Pronto, e a regra é a mesma. O que eu faço com sinais iguais? A gente soma e conserva o sinal. Quanto é 8 e 17? Somando os dois, dá 25y. Somamos e conservamos o sinal e também repetimos a letra na hora de adicionar. E aqui, esse y não tem coeficiente. Toda letra que não apresentar coeficiente, como nós vimos ainda há pouco, né, no caso do MM, coeficiente ausente é 1. Então, aqui eu tenho sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal, certo? Então, eu tenho 1 e 3 somando dá 4, você repete a letra e você também conserva o sinal. E agora nós temos o quê? 25y e 4y. Nós vamos poder fazer a soma ou a subtração porque eles têm a mesma parte literal. Mas aí eu somo ou subtraio de acordo com o sinal. Aqui são sinais contrários. Vamos fazer o quê? Vamos subtrair, porque são sinais contrários. Quando são sinais iguais, nós somamos e conservamos o sinal. Sinais iguais podem ser positivo ou negativo, nós somamos e conservamos o sinal. E sinais contrários, você subtrai. 25 menos 4 vai dar 21. Subtrai, repete a letra e coloca o sinal do maior valor absoluto. Quem dos dois é o maior? 25 ou 4? 25. Então, o resultado leva o sinal do maior valor absoluto. Esse sinal, gente, quando é positivo, ele pode estar e pode não, certo? Isso é obrigatório ou menos. Então, se você quiser tirar, né? Nós subtraímos 25 menos 4 dá 21, conservamos o y e o sinal que fica é o sinal do maior valor absoluto.
Então, só para enfatizar e terminar essa aula, a próxima aula vai vir em seguida. Ela já trata da multiplicação e da divisão, certo? De termos. Eu espero que você aprenda. Se não aprender, pode colocar, pode comentar, pode botar as dúvidas, certo? E nós vimos o quê? Que para somar e subtrair só podemos fazer se os termos tiverem a mesma parte literal, certo? Então, só voltando um pouquinho, que é expressão algébrica, é toda sentença que tem números e letras, ou pode ter termos também só de letras, certo? E eles têm coeficiente e parte literal. E cada termo da expressão algébrica é chamado de monômios. Monômios que têm a mesma letra é chamado de monômios semelhantes. E quando eu for somar e subtrair, eu só posso fazer somar ou subtrair se os monômios forem semelhantes. Só para a gente terminar, né? Só para chamar a atenção de vocês, se alguém mandar você somar isso aqui ou subtrair isso aqui, você jamais pode fazer, certo? Por quê? Porque soma e subtração, onde existe números e letras, só pode ser feito quando o número vem acompanhado da mesma letra, certo? Então, jamais eu posso somar ou subtrair isso aqui para dar um resultado só. Como é que fica? O resultado permanece 3x menos 2y. Alguém mandou eu somar 10m com 4z, digamos assim, qualquer que seja a letra, não posso fazer nunca, nem somar e nem subtrair o 10 com 4, porque o 10 tem a letra M e o 4 tem a letra Z. Então, como é que fica? Do jeito que está. Então, somar e subtrair só pode ser feito, né, nas expressões algébricas com termos que possuem a mesma parte literal, que são chamados monômios semelhantes, certo? Então, nós temos exercícios depois, certo? Nas próximas aulas, mas tudo que você vai fazer de acordo, né, com as aulas dadas. Nada vai ser cobrado que não tenha sido colocado para vocês. Então, até a próxima. A próxima vai ter a multiplicação e a divisão. Coloquem as dúvidas, certo? E eu aguardo o retorno de vocês. Até a próxima, gente.